Pessoal, eu trouxe um tema, já pensando na questão mais inovadora aí da importância estruturante com relação à engenharia de modo geral e o desenvolvimento do país. O nosso tema, ele, além de ser um tema bastante interessante, ele é um pouco diversificado, apesar da palavra ser muito antiga, né? Quando nós falamos em ferrovias, a gente está falando de uma coisa que já existe há mais de 200 anos, né? E está bem diferente da sua origem, né? Sempre em desenvolvimento. Então, o tema dessa live, desse webinar, é a importância das ferrovias na infraestrutura urbana. Bom, o assunto ele está separado dessa forma, né? Eu vou apresentar para vocês do tópico 1 ao 8. Vou falar um pouco de mim, rapidamente, né? Falar um pouco da história das ferrovias, de maneira bem otimizada, o próprio sistema ferroviário, a mobilidade urbana, não é, que é o eixo central aqui, quando a gente fala em ferrovias, em áreas urbanas, a sustentabilidade, fratura urbana, que é uma expressão que eu acho que poucos conhecem, né? A gente vai falar um pouco, e a questão de vias desativadas. Bom, como o professor já tinha falado, atualmente eu sou doutorando em engenharia de transportes, tá? Minha área de pesquisa é a parte de infraestrutura de transportes. O meu eixo tecnológico aí, a gente procura sempre trabalhar a parte de inovação, inclusive com temas bem relevantes, né, bem atuais, a parte de machine learning, deep learning, né, além do conceito mais conservador da ferrovia, né, que traz para a gente um aprendizado elaborado. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Rui Ferreira Silva, sou engenheiro civil, né, desde 2005, pelo UFCG. Também sou especialista em geoprocessamento, engenheiro de segurança, mestre em climatologia e atualmente doutorando em engenharia de transporte. O interessante é notar que nas minhas especializações, nas minhas titulações, todos os trabalhos foram baseados na área de ferrovia. E tem uma questão bem curiosa com relação à questão pessoal. Eu sou maranhense, sempre morei numa terra onde teve gigantes de aço, né, os trens da Vale, que todo mundo já deve conhecer, né, é uma empresa que é conhecida em todo o mundo, né, empresa de mineração. Então, desde criança, eu vivi com esse cenário de trens, né, trens urbanos, os trens de longos percursos, né, trem de carga. E isso, de certa forma, influenciou bastante na minha vida, né? Não tenho ninguém ferroviário na família. E na minha graduação, eu fui um dos alunos que exigiu a disciplina de ferrovias na grade de engenharia civil. Então, de forma bem inusitada, eu consegui ter minha primeira entrada aí na disciplina de ferrovias, no qual meus primeiros trabalhos, né, sempre foram voltados para essa área de ferroviária ou de transportes. Bom, eu já trabalho um pouco mais de 10 anos nessa área de transporte sobre trilhos, né? Tive a oportunidade aí de trabalhar na parte de implantação, né, de fiscalização, inclusive já participei de contratos aí com o Dr. Bosco, né, na época que ele era coordenador de contrato, consultoria, né, pela própria Secretaria de Infraestrutura do Ceará, e passei por esses três veículos aí, metrô, VLT, trem de carga, né, e o projeto também. E uma experiência bacana que me identifiquei bastante, né, desde a época da Concremate, gostei sempre dessa parte de treinamento, de ser facilitador, multiplicador, e como continuidade aí, eu aceitei alguns convites para ser professor, e desde então sou professor já há 3 anos, né, é bem recente ainda, e pretendo ficar
nesse circuito por um bom tempo, incluindo a área de pesquisa. Bom, para começo de tudo, para identificar realmente o tema, realmente a gente tem que retroceder um pouco, né, para entender um pouco da história, né, de forma otimizada, de como tudo aconteceu. E é importante lembrar que toda essa trajetória, né, de desenvolvimento, de aparecimento da ferrovia, ela é importantíssima, né, para a gente entender essa questão atual, né. Um exemplo aí é nos nossos registros, né, a Grécia foi a primeira que teve esse contato com uma estrada de ferrovia, né, aproximadamente isso, né. A gente está falando de 600 anos antes de Cristo, pessoal, na região de Corinto, né? E o transporte ele tem uma coisa que ele é muito interativa, né? Quando você fala em transporte, você sempre vincula a questão da industrialização, né? Do transporte de mercadorias, envolvendo também pessoas. Então, a primeira proposta de ferrovias apareceu na Grécia Antiga, né? Por volta de 600 anos antes de Cristo, e um trecho de apenas 8 quilômetros, né? Para transportar embarcações e outras benfeitorias, né? E nessa época era com o uso de força animal, né, tração animal e dos escravos. Já no século XVI, esse transporte ele ficou mais familiarizado na Alemanha, né, como as wagonways, né, conhecido como caminhos de vagões, feitos com tração animal. Tudo isso serviu de protótipo, né, para um desenvolvimento, né, um futuro de ferrovias. Esse tipo de transporte era muito usado em Minas e todo mundo, né, utilização de carris, que era assim falado. E a Alemanha, até hoje, né, ela é um berço aí de muita tecnologia, de referência tecnológica aí para a maioria dos engenheiros. Só um minutinho, pessoal. Tem alguém com problema para entrar? Só um minutinho. Vamos lá, continuando. Então, pessoal, só em 1776 que essas estradas, né, foram substituídas. Até então eram estradas carroçais, eram estradas de pedra, né, e servia de certa forma, era um caminho fixo, né, para transporte de mercadorias, com uso de tração animal, com uso de escravos. E só em 1776 é que essas madeiras, né, que eram usados como guias das rodas, começaram a ser trocados por trilhos de ferros, né? Daí a expressão, né, caminho de ferro, né, ou estradas de ferros, né, que é railway, né? Isso foi difundido, né, depois em seguida, em 1804, que foi o ano que surgiu a primeira locomotiva a vapor, que está aí do lado direito, a imagem para vocês. Ficou muito conhecido aí, uma revolução, né, para a época, e desde então, essa ideia, essa busca, né, por esse tipo de transporte foi só evoluindo. E só por curiosidade, né, ela tinha capacidade de 18 toneladas, né, de ferro, eram 70 homens para 14 quilômetros de extensão. A velocidade dessa primeira locomotiva chegou a 8 quilômetros por hora, mas como era uma coisa inovadora, uma coisa muito recente e um pouco desconhecido, né, acabou então tendo os primeiros problemas aí com quebra, né, e reparos. Desde então, foi vislumbrado aí uma possibilidade de mobilidade também no meio urbano. Essas linhas de ferro passaram a ter uma opção para transporte passageiro. Antes disso, era muito vinculado à questão de transporte mesmo, de mercadorias, né? Essa questão de otimização, de transporte de
de uma cidade para um porto, né? Tudo isso daí foi sendo desenvolvido com o tempo, e hoje a gente sabe mais do que nunca que a Inglaterra foi o berço disso daí, né? A questão do desenvolvimento. Ela tomou a frente dessa modalidade, né? Inaugurou em 1812, na cidade de Leeds, a primeira composição para transportar exclusivamente passageiros. Mas a grande era das ferrovias ficou conhecida em 1830, né? Vocês notam que aí, quem conhece um pouco de história, ainda não tínhamos chegado na época da Revolução Industrial, né? Aliás, estávamos evoluindo para a Revolução Industrial. E esse ano ficou marcado, né? Como teve esse desenvolvimento das cidades inglesas, né? Liverpool e Manchester, teve um registro aí fantástico, aí, fabuloso para a época, que chegaram a transportar 460 mil passageiros, né? A gente está falando sempre nessa região da Inglaterra. Em 1863, a Inglaterra criou a primeira linha subterrânea, integrando um sistema de transporte metropolitano, o que mais adiante foi chamado de Metroway. É muito interessante, é uma coisa aí que orgulha a engenharia, né? Que a gente trabalha realmente com uma coisa que é desbravadora, né? A gente sabe do poder da engenharia. A engenharia hoje é capaz de muita coisa, né? Eu diria que o que impede a engenharia de fazer quase tudo é só a questão de viabilidade mesmo. E acredito a questão da própria ética também tem uma interferência, mas a engenharia hoje tem um poder fabuloso, né? O Metroway hoje tem mais de 100 anos, né? É conhecido como o primeiro metrô subterrâneo aí, e já prevalece como referência, né, desde então. Aí mais uma imagem ilustrativa, né, um desenho da época de como seria o Metroway. Inclusive, quem tiver curiosidade, tem alguns filmes aí de época que promovem essa vivência aí, essa construção. Quem tiver interesse, mais tarde aí, acho que o professor Leonardo vai dispor dos contatos e eu deixo aí algumas dicas para vocês. Como eu falei para vocês, a tendência desse transporte foi sempre evolutiva, né? Sempre, eu vou mostrar para vocês que o trem está sempre atrelado ao desenvolvimento, né? E chega uma época que esse desenvolvimento está muito atrelado à industrialização. E isso realmente é um fator indispensável para você atingir aí grandes resultados no PIB, né, no enriquecimento do país. E o país ele se reflete muito nisso, né? Tem muito a ver com a infraestrutura. Se você não fornece uma boa infraestrutura, a tendência do país, em quase todos os setores, é ter estagnação. Então, não obstante aí, já em 1870, os primeiros bondes aí elétricos, né, na Áustria, né, foram desenvolvidos e movidos à eletricidade, criados por engenheiros alemães, como eu falei para vocês, são referência, né? A primeira linha férrea usando eletricidade conduzida por cabos suspensos foi no ano de 1883, entre duas cidades aí alemãs, o tram, né, que na linguagem aí pode ser bonde na época, e que se tornou um transporte estruturante, né, uma espinha dorsal para transportar pessoas, né, e trazer o desenvolvimento para essas cidades. Já no Brasil, a gente teve o apogeu e o declínio, né? Também tem um filme interessante sobre o João Evangelista, né, que é o bancário aí, o empresário, é muito audacioso, né? Ele realmente trouxe aí uma forte influência para o sistema ferroviário brasileiro, né? Essa característica se deu principalmente por conta do ciclo do café, naquela região de São Paulo, né? O produto de exportação do país, né, que durante a metade do século XIX e início do século XX foi uma das grandes tendências aí do negócio brasileiro desenvolver. Até hoje, né, quando a gente fala em agronegócio, é o que mais movimenta hoje o PIB do país, e está muito vinculado também ao transporte ferroviário. Então, só para
identificar aqui mais uma vez. A primeira ferrovia brasileira, ela foi inaugurada em 1854, entre o porto de Mauá e a cidade de Fragoso, do Rio de Janeiro. Foi idealizada por ele, né, que foi um grande empresário e ficou muito conhecido aí pelo título aí de Barão de Mauá. Essa estrada de ferro, pessoal, tem uma estação ainda que ela está lá tombada ainda no Rio de Janeiro, está aberta ao público, né, ela não está operacional, né, ela não é desativada, mas é muito interessante aí vocês pesquisarem, né, para ver o feito grandioso aí do grande Barão de Mauá. Fiz questão também de lembrar dos Estados Unidos, né, que em paralelo a esse desenvolvimento da Inglaterra, a Revolução Industrial, os Estados Unidos também teve uma corrida muito grande aí pelo desenvolvimento, né? Os Estados Unidos até hoje, espero que não tenha nenhum americano aí, eu vou falar uma coisa até um pouco repetitiva, né? Os Estados Unidos até hoje são conhecidos como ranqueadores, né? Geralmente eles buscam, né, as primeiras posições em tudo que fazem, né? Não sei se para muitos ou para poucos, né, a gente tem uma patente aí do Carlos Lerner, né, que é o BRT. Pessoal, o BRT, ele teve uma configuração aí em Curitiba, né? O BRT é aquele transporte de ônibus, né, que tem uma linha fixa, né? Ela funciona como se fosse um metrô de rodas, né, que a gente fala, né, porque também tem prioridade. Foi criado pelo arquiteto, político e urbanista Carlos Lerner. A invenção do BRT é nossa, pessoal. E o lugar que existe mais BRT no mundo hoje é na China. E os Estados Unidos, não ficando para trás, eles também criaram um sistema de BRT, mas só que eles não assimilam o conhecimento do BRT, né? Eles criaram uma nova modalidade, né, para dizer que não é igual, chamado Metrobus. Então, eles não têm BRT, eles têm Metrobus. Então, continuando aqui, os Estados Unidos, eles utilizaram aí esse processo aí tiveram uma grande ocupação aí, sempre para o lado do litoral, né, que geralmente as navegações, né, são os meios mais importantes aí para o desenvolvimento da nação, né, antes da chegada das ferrovias. E não foi diferente nos Estados Unidos, né, a costa oeste do Oceano Pacífico, ela se desenvolveu bastante, né? Principalmente aquela região de Massachusetts, né, ficou conhecidíssima. Na primeira metade do século XX, os Estados Unidos já tinham mais de 200 mil quilômetros de linhas férreas, pessoal. O poder aí dos americanos também é fantástico, e enquanto que o Brasil chegou no máximo a 40 mil quilômetros de ferrovias, né? Eu estou falando aí de dois países continentais, né? Tanto os Estados Unidos como o próprio Brasil. A Argentina, que é vizinha do Brasil, é um pouco menor. Hoje você tem um número inferior de linhas férreas, né? Infelizmente é uma realidade. Além da modernidade, o Japão, né, ficou conhecido também pela questão da segurança, né? Hoje, os japoneses, por conta cultural, a própria disciplina e a capacidade deles de resiliência, né, de renascer aí das guerras, eles criaram aí um transporte aí revolucionário também, em 1964, né, o primeiro Shinkansen, né, que hoje é conhecido como trem-bala, né, nessa época aí era o TGV, ele alcançou aí 200 quilômetros por hora, né, que hoje qualquer ferrovia que tenha essa velocidade, essa qualidade de via, ela já tem um resultado muito positivo para a nação, né, em relação à infraestrutura e desenvolvimento. Bom, para efeito aí também informativo, queria deixar aí para atualizar a maioria do público. Eu acredito que tem estudantes, né, tem entusiastas aí, professores também. Nosso sistema ferroviário mundial, eu falo da questão de extensão, né,
as maiores linhas de metrô do mundo. Vocês vão notar aqui na tabela, eu vou citar todas elas, mas nem sempre as extensões estão associadas com a capacidade de transporte de passageiros, né? Vocês vão notar aqui o primeiro lugar, que é o metrô de Xangai, né? Vocês notam que o metrô de Xangai, ele tem um pouco mais aí de 400 quilômetros, né? Tem dados aí, se eu não me engano, são de 2012. Esse primeiro metrô, a maior malha aí do mundo, ele chega a transportar mais de 2 milhões de pessoas por dia, né? Em segundo lugar, com um pouco menos aí, a extensão da malha, é Londres, né, que é antiguíssimo também, já está com quase 3 milhões transportados por dia. E com certeza aí, esses dados aí, em 2020, eles vão sofrer uma atualização bem impactante, né? Londres, para quem lembra, as linhas aí, a Elizabeth Vitória, né, o Crossway, está sendo construído aí, se eu não me engano, são mais de 60 quilômetros ainda. Então, esse número aqui dispara bastante, assim como os demais, né? Vocês vão perceber também que as ferrovias, elas sempre tendem a crescimento da malha. E é um mercado aí fantástico, falando um pouco da engenharia consultiva, né, que esse tipo de profissional, ele é bastante escasso aí e é muito procurado, né? Infelizmente, as pessoas não se atentam, né, com relação a isso. Além da manutenção, parte consultiva, ela é muito elaborada e exigida em todos os contratos aí. Quando a gente fala em infraestrutura pesada, como as linhas de metrô, sempre tem interferência do sistema público, né, os clientes. Então, toda essa parte de engenharia consultiva, ela é bastante explorada. Outra linha é o metrô de Nova York, nos Estados Unidos, né, uma linha também antiga, de 1904. Tem mais de 350 quilômetros de via aí, transporta mais de 5 milhões de pessoas por dia e é a única das malhas que funciona 24 horas, pessoal. A manutenção, ela é feita por desvios, né, de linhas. Tem um número aí incrível de estações e 24 linhas, né, é mais do que o dobro das outras. Então, os Estados Unidos, eles trabalham com esse sistema de 24 horas, né, o metrô não para. É uma curiosidade aí fantástica aí para todos, né? As manutenções são feitas por desvio de linhas. Já em Pequim, na China, né, a gente tem aqui um número expressivo também, mais de 337 quilômetros de extensão, mas a proposta aí está, em 2020, esse número aí ultrapassar todos, né? Desenvolvimento aí acelerado da China, né, como sempre foi. A China, todo mundo hoje gira em torno da China, né? Antes tinha os Estados Unidos, mas em termos de influência, a China hoje está em primeiro lugar, né? Inclusive os produtos. A gente brinca até às vezes com algumas frases aí dos chineses, né? Que a gente sabe que quase 90% das coisas aí foram feitas na China, né? Então existe uma frase clássica aí da China que diz o seguinte, né? Tudo foi feito na China, né? Menos o homem e a mulher, né? Isso daí foi só Deus que criou. Metrô de Tóquio também é quase equivalente ao metrô de Pequim. Ele tem aquela distorção que eu falei para vocês, né? Nem sempre a maior extensão está associada à capacidade de transporte, né? A gente encontrou aqui, na quinta colocação, em extensão, uma das maiores capacidades de transporte de passageiros por dia, 7 milhões, tem o metrô de Tóquio. O metrô de Moscou, ele também é estruturante, é uma espinha dorsal, né? E teve uma característica diferente de todas aqui no metrô de Moscou. Tem um filme aí interessante, não lembro o título também, que fala sobre o metrô de Moscou. Ele é feito, a maior parte dele é feito sobre o rio Volga. O percurso do rio Volga, embaixo do rio Volga, parte do metrô fica embaixo do rio. Então, todo o critério de engenharia, de segurança, né, se torna muito maior. O profissional de engenharia consultiva aí, ele se torna um profissional muito mais gabaritado, né? A gente tem que
valorizar bastante essa figura, né, que é o cara que tem que conhecer muito de procedimento, de normas, e também é um apoiador, né, de todo o contrato, está sempre em parceria com o cliente. O metrô de Seul, na Coreia, ele tem um pouco menos aí de 300 km de extensão. A gente também tem uma quantidade absurda aí de gente transportada por dia. O metrô de Madrid, na Espanha, também não é tão grande. O metrô de Madrid, eles colocam aqui essa extensão, mas eles já estão associando tanto o metrô como o próprio tram, né, que é assim que eles chamam o VLT, né? E nos Estados Unidos, a questão do VLT, o tram, né, na Espanha, em alguns países, é diferente também dos Estados Unidos, né, conhecido como Light Rail. Metrô de Guangzhou, na China, também é um exemplo aí, que é uma referência hoje em relação ao critério de mobilidade urbana, né, a questão de ocupação de solos, planos diretores. Tem uma malha também expressiva, quase a metade da primeira, mas ele tem um transporte eficiente, transporta o equivalente a 7 milhões de pessoas por dia. O metrô de Paris, também um dos mais antigos, né, tive a oportunidade de conhecer. A linha mais antiga tem linhas automatizadas, né, sem condutor. Pela condição territorial, né, a Paris, na França, né, ela tem um grande índice de infraestrutura de trilhos, né? Então, esse número aqui de quase 5 milhões de passageiros por dia também, proporcionalmente, se torna quase superior a todos eles. Bom, já no Brasil, infelizmente, né, a gente teve uma questão aí, além da parte técnica, a questão política, a gente teve uma parada aí no desenvolvimento de ferrovias por um bom tempo, né, e hoje a gente está tendo algumas oportunidades de favorecer esse crescimento através da própria política aí, né, está sendo estimulado bastante o transporte de carga no Brasil. E a gente sabe que uma das coisas que desenvolve o país é o transporte de mercadorias, e isso tem que se valer de norte a sul, de leste a oeste, de porto a porto, né? Então, pela primeira vez, né, nunca se teve um desenvolvimento tão grande em 40 anos como está tendo agora, né? A gente está tendo a oportunidade de ligar o centro do país com as extremidades, através da ferrovia norte-sul e as ferrovias de integração, né? Centro-oeste da Bahia, com Goiás, e do Amazonas aí também, que está em projeto. Estamos esperando a melhor oportunidade. Continuar. Sim, o metrô de São Paulo está na frente aqui, que a gente sabe que desde 1965 o país, São Paulo faz metrô, né? Faz linha de metrô. Então ele está disparado. São Paulo é uma cidade muito densa, né? Tem mais de 13 milhões de habitantes só na cidade de São Paulo. Essa tendência para o crescimento, né, expansão, desenvolvimento da própria região é importantíssimo, né? Sem isso, a cidade, com certeza, ela ia parar, não ia desenvolver. E a gente sabe que o país hoje, ele é um país totalmente urbano, né? Desde 2007, se eu não me engano, é um país com sua totalidade urbana. Vocês vão notar aqui algumas cidades aqui que são capitais, né? Tem algumas cidades aqui em laranja que eu queria dizer para vocês que foram os últimos investimentos em transporte, né? Os demais já prevalecem há um bom tempo. A gente, infelizmente, gostaria de estar mencionando o nosso transporte de outra forma, né? Mas infelizmente a gente tem números pouco expressivos, né, nessa área para manifestar desenvolvimento, né? Hoje o metrô de São Paulo, eu posso falar também da região de Porto Alegre, né? É uma concessão aí federal. O Metrorec no Nordeste, né? O metrô de Recife também é bastante conhecido. Para efeito de proporção, ela atende bem o Nordeste. Hoje o Metrofor está com
São 3 linhas, né? A gente está falando hoje da linha sul, que é a maior, temos a linha oeste, temos um ramal, né, onde anda o VLT, e as cidades do interior e do Cariri também têm implantação desse tipo de transporte. Esse índice eu queria mostrar para vocês, ele é criado pelo ITDP. É um índice interessante, que ele mostra uma evidência nossa de atraso mesmo, né? É importante, como a gente está falando de importância, a gente tem que mostrar números aí sobre essa infraestrutura. Esse indicador de transporte, o que ele ilustra para a gente, pessoal? Se a gente pegar as cidades com mais de 500 mil habitantes, geralmente são as maiores, e você somar todas as extensões de transporte de média e alta capacidade, né? Que é BRT, VLT e metrô, a gente somar ele e dividir pela quantidade de habitantes dessas cidades, a gente vai ter um índice, né? Esse índice ele é feito para outras cidades e ele identifica nosso potencial de desenvolvimento de infraestrutura. E olha só o que a gente acha, né? Quando faz esse cálculo, a gente tem um país aí com extensão continental, né? Somos um país continental, mas a Colômbia e a Indonésia, com PIB, inclusive, muito inferior na Indonésia, tem esse índice superior ao nosso. Ou seja, o que eu estou querendo estabelecer aqui para vocês? A gente tem um forte potencial ainda a buscar esse número aí de desenvolvimento, de criar opções de mobilidade, de desenvolvimento desse tipo de infraestrutura. Aqui só para mostrar para vocês, né, que a tendência desse transporte é uma evolução, né? A gente tem números aí praticamente dobrando aí quando chegamos aqui no 2013, né? A evolução nossa também metroviária, comparado aos outros transportes também, eles funcionam aí de forma bem agressiva também, né? Mas não para o transporte ferroviário, né? Para os carros particulares. Isso sim, pessoal, é uma experiência que hoje é cultural, né? A gente tem essa questão do sonho americano, né? O brasileiro tem um carro, e em contrapartida a gente tem um sistema de transporte coletivo, um sistema público que é muito precário, né? A nossa modicidade tarifária também não é boa, inclusive uma das propostas aí para a implantação da política de mobilidade urbana se deu por conta disso, né? Por conta de uma greve aí que aconteceu em São Paulo em 2004, muito conhecida. Então, isso aqui é um efeito também da participação política, né, que é muito forte. A gente tem realmente que construir uma infraestrutura melhor e maior para transporte de massa, né, transporte de passageiros com qualidade. Né. Hoje, o que está dominando ainda desde 2012 são os carros particulares, né, e isso está entranhado aí na nossa cultura, né, também vem dos americanos, do sonho americano. Geralmente, quando se planeja aí construir uma casa, geralmente a escolha por uma área ampla, né, para mais de uma vaga de carro na garagem, né, isso não é uma crítica, não é a realidade, porque realmente a gente não tem como trocar algumas coisas por um sistema ineficiente. Em 2013 aqui, né, não mudou quase nada, a gente tem a mesma condição. Quando a gente fala em extensão de malha, né, a gente teve uma proporção muito pequena, quantidade de estações aí praticamente insignificante. Isso daqui foi a informação que eu antecipei para vocês, né? Desde 2007 o mundo deixou de ser rural, né? Eu falei do Brasil, mas na verdade foi o mundo, né? A tendência da maioria das pessoas é se aglomerar nas grandes cidades, né? Isso é uma realidade. Muitos grupos de pesquisa aí estão em parceria aí com gestores públicos, né, para tentar
desenvolver soluções, e uma delas é compactar cidades, adensar, tornar alguns sistemas de transporte mais eficientes, né? E isso está, na maioria dos casos, se torna muito caro. Uma das preocupações realmente é a ocupação, né? Se a gente continuar assim, se a gente não adensar, não compactar a nossa ocupação no solo, fazer um bom plano diretor, o que isso vai acontecer futuramente, né? Até o Carlos Leite, da Mackenzie, né, o grande arquiteto urbanista, ele fala aí que se a gente não mudar dessa forma, não se adaptar, a gente vai precisar de 7 planetas, né, para ter essa ocupação toda. Então a gente tem esse programa de urbanização, né, pessoal, que impacta bastante, né, nessa velocidade do desenvolvimento. E a gente sabe que algumas experiências são muito mais evoluídas, né, nos países capitalistas mais avançados. Aqui só um gráfico para mostrar para vocês como é hoje o crescimento da população urbana, né, ela tem um crescimento exponencial, enquanto que a rural, né, ela teve uma caída, né, realmente o que domina hoje é a população urbana, por um fato muito simples, né, o próprio estudo na sua própria etimologia da palavra, né, fala, né, que o ser humano sempre tende a buscar mais, né, sempre tende a querer desenvolver, e ele vislumbra as grandes oportunidades, o crescimento em cidades maiores, né? Realmente, as cidades maiores, vocês vão encontrar ensino de qualidade, vão encontrar opções aí de moradia, né? Questão de trabalho. A gente vive outra realidade aí que as grandes cidades também tem um polo aí gerador de eficiência, né? A maioria das oportunidades são centralizadas nas cidades, né? A gente pode dizer que todas as cidades desenvolvidas são monocêntricas, né? A maioria das oportunidades se encontram no centro. Então, isso desfavorece muito a questão do desenvolvimento, da questão da própria escolha aí, de crescimento, né? Por conta dessa limitação. E só continuando aqui. Deixa eu ver se eu estou conseguindo ver. Consegui passar. Pessoal, só é para mim, mas eu estou sentindo que... Ah, não, voltou. Vamos lá. Professor Rui, eu acho que deu uma queda aqui na internet, na sua internet, e aí você caiu e voltou. É tanto que a câmera desativou. Se você puder ativar novamente a Tá, webcam, mas voltou ao normal já. aqui. Deixa eu tentar ativar aqui. Está bloqueado. Então, Não sei por que se tá. sair e entrar novamente, aí não vale a pena. Pode continuar, mas o Tá. slide está Não, ok, tudo tá? bem. Ok. Vamos lá. O nosso plano, como qualquer nação, é desenvolver uma nação, né? E para isso a gente tem que ter uma boa infraestrutura, né? A gente tem que contar muito com a ajuda dos engenheiros e a gente tem essa condição hoje, né? Quando a gente fala em compactar cidades, principalmente quando se fala em metrópolis, significa verticalizar. E adensar significa aproximar o transporte público dessas oportunidades que estão dispersas, ou seja, criar corredores, né, na maioria desses locais onde tem esse adensamento, essa compactação. E
E a nossa nação, assim, né? 84, aí quase 90% das pessoas vivem na cidade, né? Isso é um item que a gente tem sempre que explorar, tem que prevalecer. Outro número interessante, né, com dados de 2012, né? A Agência Nacional de Transporte aí, de Passageiros. A gente tem uma representação aí de transporte coletivo de 29%, né? O pessoal usa bastante, mas como a gente tem o transporte particular ainda, que é uma cultura ainda que não foi desatrelado da gente, né, por conta de vários fatores, queria mostrar para vocês aqui a grande realidade aqui da infraestrutura de trilhos, né? Nessa questão do transporte coletivo, o ônibus ainda ele continua como sendo a maior fatia e o nosso transporte sobre trilhos, infelizmente, representa apenas 4%. Que são ônibus metropolitanos e ônibus municipais. E aqui a nossa questão, né? Quando a gente fala em transporte individual, que envolve toda a parte também de, não só do automóvel, né? A questão de moto, de bicicleta, o próprio caminhar aí representa aí 52%, enquanto que o nosso transporte coletivo, ele é menos da metade, né? A maioria das cidades europeias, elas trabalham com um número bem inferior com relação a transporte individual, né? O transporte é muito eficiente, demanda capacidade de passageiros, de qualidade, atende todos os locais. Existe outro índice aí que foi criado pelo ITDP, né? Esse instituto ele trabalha bastante a questão da sustentabilidade do transporte. Então, o que eles promovem para a gente? O que eles falam nesse índice? Que a condição ideal de uma cidade para receber uma infraestrutura que atenda a população seria que você andasse no máximo 10 minutos para você chegar em qualquer ponto de transporte coletivo, ou, ou a pé ou de bicicleta, né? Você chegasse no máximo 10 minutos em cada ponto de transporte coletivo. Ou seja, dessa forma você estaria sendo atendido no critério de eficiência, né, de mobilidade. Né? E quem ganha disparado nesse índice, com referência mundial, é Paris. Hoje Paris ela tem um reconhecimento aí com essa questão de eficiência. Continuando. Aí vem aquela pergunta, a gente sempre tende a perguntar, nós engenheiros, ou seja, a população em geral, qual seria a solução para esse transporte público, né? Primeiro, a gente tem que fomentar, estimular tanto a parte pública como a área de pesquisa, né? Os grandes empresários, todo esse conjunto, esse aparato, eles são indispensáveis para a gente buscar esse desenvolvimento. Aqui só uma comparação, né, nessa figura, o que eu estou mostrando para vocês, né? A maioria do espaço aí hoje ocupado é por veículos, né? A gente fala aí de uma faixa exclusiva para ônibus. Essa faixa, ela tem, no único sentido, 6.700 passageiros por hora, né? Esse dimensionamento. Os automóveis, né, ocupam 3 faixas e, somando todos eles, em média, a gente tem numa direção 5.400 passageiros por hora, e esse número só não é mais expressivo porque a gente tem outra cultura, pessoal. A gente tem uma ocupação no carro. O carro ele tem 5 lugares, geralmente, em média, é ocupado por uma ou duas pessoas. Eu estou falando na questão cultural mesmo. Você imagina numa casa que todas as pessoas têm um carro. E a maioria delas podem coincidir de trabalhar próximo dos locais uma das outras. Mas por terem carros independentes, a maioria delas preferem ir sozinha no carro. Quase nunca ocupa os lugares que poderiam estar reduzindo essa ocupação do trânsito.
E o metrô, pessoal, isso aqui é uma. A gente está falando de um transporte de massa. Para ele ser de massa, ele tem que ser 10 mil passageiros por hora no sentido, né? Aqui a gente está falando de um metrô, que é um transporte eficiente. Ele tem essa condição média aí de atender num único sentido, né? Uma única linha, de forma eficiência, mesmo porque ele é prioritário, né? Tem uma velocidade constante, só para nas estações, de atender 60 mil passageiros por hora. E isso é uma das grandes soluções das grandes cidades, regiões metropolitanas. Isso daqui a gente é um item quase que obrigatório quando a gente fala em regiões metropolitanas. Aqui um efeito comparativo, né? Um único trem, se nós formos comparar aqui a eficiência desse transporte, a quantidade de ônibus, né, que ele representa, né, em comparação a um único trem, e a quantidade de veículos que a gente poderia remover na ocupação do solo das grandes cidades, né? Eu estou falando um detalhe ainda dimensional de ocupação do solo. A gente vai falar ainda dessa questão da qualidade da infraestrutura, como ela é vista hoje, como ela está hoje, né? A questão da própria eficiência. Então, a gente não pode realizar qualquer estudo sem não analisar essa questão tanto da eficiência como a questão do solo urbano, da ocupação. Esse tipo de planejamento ele tem que estar atrelado no outro. E pasmem com uma notícia, né? Há muitos anos, no início, aí, acho que depois do regime militar, esse tipo de estudo de transporte ele era independente do plano diretor. Olha que absurdo, né? A gente teve uma condição muito mais cara de readequar a cidade para implantar um sistema de transporte eficiente. Hoje isso tende a mudar, né? Na verdade já está mudando. Aqui também a gente está tratando de eficiência na questão de sustentabilidade, a mobilidade com o uso de sistemas eletrificados, né? Hoje a gente vai notar que esse sistema ele é ambientalmente correto, né, por não trazer nenhum tipo de poluição, e é o transporte que mais atende os cidadãos, né, hoje, né? O transporte mais eficiente. Ele promove também uma segurança fantástica, né? O setor seccionado, a maioria deles geralmente é no subsolo, né? Um transporte subterrâneo. Então tem pouca interferência, mesmo porque o trem, ele, apesar de ser um transporte prioritário, ele se torna ainda mais eficiente quando ele não tem nenhum tipo de interferência, né? Como as passagens de níveis, os cruzamentos. A situação da nossa infraestrutura hoje, ela permanece ainda caótica aos olhos aí da nossa própria política, aos olhos de referências internacionais, e isso não pode desanimar nem a política, nem a sociedade da engenharia, né? Engenharia construtiva também, porque a gente também vê como um grande potencial, né, de desenvolvimento, um grande campo aí para a gente crescer e buscar aí uma capacitação nessa área, porque realmente a gente tem uma infraestrutura hoje que serve de laboratório para muitos estudos aí mundiais, né? Por essa questão de saturação, né? Vocês notam aí que São Paulo ele é muito congestionado, mas como é uma cidade muito grande, sempre teve um foco maior. Mas eu vou falar do exemplo do Rio de Janeiro, né? Foi considerado a terceira cidade com maior congestionamento do mundo, né? Rio de Janeiro. E essa questão do impacto aqui do trânsito ela também, ela, ela se volta muito à questão também da saúde da população, na questão da poluição, a questão dos custos de acidente, né? A gente tem um custo aí, só a região metropolitana aí do Rio de Janeiro gastou aí, nos últimos anos, mais de 40 bilhões, né? Essa questão de acidentes aí. Comparado à Holanda, a infraestrutura aí de ciclismo aí da Holanda, a gente teria aí 200 mil quilômetros aí para implantar só de ciclovia, né? 10 Holanda aí dentro do Rio de Janeiro.
Então, junto com a infraestrutura, né, ela impacta em todos os setores, né? A gente não pode atrelar o transporte de forma isolada. Aí vem aquela pergunta clássica, né, que a maioria se pergunta, a maioria pesquisa, a maioria ouve noticiário, né, e quer a resposta, né? Como a gente pode modificar esse quadro aí? Será que é uma imposição política? Será que é um monopólio? Ou será que realmente a gente não tem um estímulo aí? Eu digo para vocês o seguinte: as universidades, os centros de pesquisa, né, elas tendem a buscar cada dia mais essa evolução. Ou a questão do plano de mobilidade urbana, ela realmente teve um prazo aí. Vocês vão notar que é obrigatória a incorporação da política de mobilidade urbana nos planos diretores de todas as cidades, se eu não me engano, acima de 200 mil habitantes. Mas pode acontecer por opção com cidades a partir de 20 mil habitantes. Então não é desculpa, não é a gente tentar buscar esse resultado. E a gente sabe que o benefício dessa infraestrutura, ela traz essa qualidade aí do serviço, a regularidade, por conta de ser um transporte constante. Ele não promove interferência, a questão da segurança, né, o próprio conforto. Essa questão de segurança e conforto, inclusive, ela faz parte do cálculo de dimensionamento, né, um transporte desse, em alguns locais, se você colocar um copo aí na janela, praticamente ele flutua, ele não cai, por conta dessa segurança, desse conforto. E tem uma diversidade maior, né? Você alcança todos os locais das cidades, a capacidade, a quantidade de transporte de passageiros, né? De transporte de massa é muito eficiente. E isso vai impactar bastante, né? Na própria questão da mobilidade, o seu deslocamento, porque todos os compromissos aí, vocês imaginam aí você sair de casa, se deparar com uma infraestrutura eficiente, em que você tem um trem a cada, em menos de 5 em 5 minutos você tem um trem, né? Que esse trem para a chegada do outro a gente chama de headway, né? Esse tempo de chegada. Né? Em São Paulo, eu vi algumas pessoas se irritarem, né? Por perder um trem e com 5 minutos chegaria outro, né? Para vocês notarem como o nosso rigor aí, mesmo com a qualidade, ainda também é alto. E impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas, impacta também na produtividade econômica, né? Quando você tem um bom transporte público, quer dizer que as pessoas chegam de forma mais pontual no trabalho, chegam com mais disposição, e a própria questão ambiental, né? A gente está falando aí numa questão aí que faz parte aí de uma das buscas aí do mundo, né? O Acordo de Paris. Então, a eficiência energética, a sustentabilidade o impacto ambiental reduzido também é uma contribuição significativa aí no mundo atual. Questão ambiental, a gente pode falar da própria emissão aí do gás carbônico, né, que é o responsável direto pelos gases de efeito estufa, né, que altera as condições climáticas, que promove uma série de coisas. O Paulo Maldiva aí, Paulo Saldiva, que é um tecnologista conhecido aí em São Paulo, professor da USP, ele já falava há mais de 15 anos atrás, pessoal, que mais de 10 pessoas morriam por dia, né, por conta da poluição do trânsito. E isso daí a gente vem falando como se fosse uma coisa normal. E ele já falava aí há quase mais de 15 anos atrás, 10 pessoas dando a vida por conta desse tipo de poluição. Né? A gente não tem um transporte que causa esse favorecimento ambiental. Então, em uma comparação aí com os carros particulares, a gente poderia emitir 60% a menos nessa infraestrutura ferroviária. A questão dos ônibus, temos opções de eletrificar esses ônibus ou aumentar a quantidade de trilhos para também reduzir em 40%, né, comparado com os dias atuais.
E a lei de mobilidade urbana, ela resgata aí o conceito de cidade vista há mais de 2.000 anos atrás, né? A gente tem que favorecer o deslocamento aí de forma mais aberta, né? E isso, essa questão da nossa cultura, ela prevalece muito aí e foi criada essa pirâmide aí. A nossa infraestrutura com a política de mobilidade urbana, ela fala o seguinte, que a prioridade do pedestre tem que ser a maior de todas. Ela prevalece sobre os transportes ativos, né? Que são os não motorizados, que são ciclistas, e essa tem que prevalecer sobre os transportes coletivos. E em sequência, o transporte de carga. E por último, o que mais ocupa hoje, que é o transporte individual, hoje ficou em último lugar, não é? A gente tem que fazer reinventar as cidades, o transporte eficiente, a nossa infraestrutura sobre trilhos aqui, ela tá assim, um dos principais atores nessa política a ser implantada. Fortaleza é a quinta maior cidade do país, contando com a região metropolitana. Ganhou um prêmio aí em 2014, né, por ter grandes resultados na parte de mobilidade urbana. Não sei se alguns aí são de Fortaleza, mas vocês vão notar que algumas faixas aí teve reduções de velocidade, o transporte aí sobre trilhos, né, foi tido como um estímulo maior. Os grandes calçadões no centro da cidade, se evita usar avenidas largas, né, aumentou para a questão dos pedestres. Então, tudo isso daí faz parte da nossa realidade e a infraestrutura aí dos trilhos ela está inserida como um dos principais atores para evoluir o nosso sistema aí de transporte. Eu coloco aqui também como marco aí, Brasília foi uma cidade projetada, uma cidade criada para ser nossa capital, né? Uma cidade modernista, conhecida aí pelos grandes arquitetos e urbanistas da época, né? Do século XX. Ela foi criada em 1957. No plano deles não era previsto altas edificações, né? Grandes prédios. E o plano deles era que atingisse um pico aí de 500 mil habitantes e um plano máximo de 100 mil veículos, né? Uma coisa que foi estimulada na época pela política do Juscelino Kubitschek, né? É uma cidade rodoviarista, a gente vai encontrar em Brasília mais de 6 faixas aí, uma paralela à outra. A população na época da implantação era 80% rural. Ela foi criada para servir como eixo de ligação, né? Como ela está no centro, ligar todas as outras localidades, servir de referência. Foi a primeira cidade do mundo a ser tomada como patrimônio da Unesco. Só que a história não foi bem assim, né? O final não, né? A continuidade não é tão feliz. Quando a gente fala em população, planejamento de Brasília, hoje a gente está aqui, ó, com quase 3 milhões de habitantes nos dias atuais, e a capacidade de veículos aqui, ó, 10 vezes a mais. E a gente tem outro número expressivo. Brasília foi projetada para nunca ter um sistema sob trilhos. Brasília foi criado para ser totalmente rodoviarista. Ou seja, se a gente tivesse concebido a ideia da eficiência, tivesse comprado essa ideia, nessa época talvez teríamos aí uma cidade aí repleta de malha ferroviária. Aqui um exemplo americano, né, que passou por esse tipo de situação, a cultura aí de carros. O americano gosta muito de carro, gosta muito de picape, gosta muito de consumo a diesel, né? E a cidade de Portland passou por esse caos aí de ter muito carro. E as cidades tendem a isso, né? Quem tem recursos, quem tem estímulo, quem participa de trabalhos aí de desenvolvimento, de pesquisa. Portland, nos Estados Unidos, ela resgatou esse conceito aí. E a maior parte se promoveu devido à infraestrutura sobre trilhos, né? E vocês notam aí a eficiência do transporte elétrico, que evoluiu bastante.
Hoje ela é uma referência, no ranking, ela está em 17ª, a cidade mais sustentável aí dos Estados Unidos. Opa. O transporte sobre trilhos, ele traz muitos benefícios. A gente está falando aí de uma otimização, de uma escolha necessária das grandes cidades. Esse número aqui que eu mostrei para vocês, ele é bem interessante, né? A gente está falando aí de mais de 1 milhão de carros e mais de 16 mil ônibus por dia do centro das cidades. A gente podia retirar com um sistema eficiente de metrô nas grandes cidades. Aqui a parte socioambiental, né? A questão da redução de poluentes, que eu já tinha adiantado para vocês. A questão do consumo de combustível está atrelado à eficiência energética, o custo de operação dos ônibus. Hoje, a questão da modicidade tarifária, né? A gente tem muitos problemas hoje, né? Por conta da qualidade, por conta da elevação, né? Desse custo operacional. Muitas greves aí com relação ao preço, à qualidade, à própria integração desses veículos, né? Que nem não são todas as cidades que funcionam ainda. A questão dos acidentes também, o custo de manutenção, operação das vias, redução dos tempos de viagem, né? O tempo de viagem está muito atrelado às interferências, né? A gente sabe que é sabido de todos que os ônibus ele compartilha faixas, né, com veículos particulares nos cruzamentos. A questão dos acidentes que impacta também. Então, os benefícios aí desse transporte que a gente fala sobre trilha, né, é questão monetária mesmo, né? Só para vocês terem ideia aí, a gente está falando em 2013, né, a gente está em 2020, a gente poderia ter um ganho aí e reverter isso para infraestrutura, né, para aquele índice que eu mostrei de desenvolvimento de infraestrutura em 20 bilhões para a sociedade. Vocês imaginem o que seria 20 bilhões, né? Hoje a gente está implantando aí no Ceará, em Fortaleza, a primeira linha subterrânea aí, com uso de tuneladoras, 2 linhas independentes com 7 metros de diâmetro cada túnel, né? Um transporte aí inicial aí com 7 quilômetros, né? Mas a tendência é de chegar a 15, com 1 bilhão de contrato, né? A gente teria capacidade para 20 linhas subterrâneas dessas. Então vocês imaginem aí o que a gente troca hoje por ineficiência, né? Se a gente for colocar aí, fazer uma votação, uma enquete com relação à qualidade de transporte público, lógico que a maioria vai dizer que não está satisfeito, né? E se a gente fosse falar que isso era um resultado de uma empresa, estava falido, né, com o resultado disso, né, com mais de 70% aí, gerando insatisfação, né, com a péssima qualidade. Então seria isso, as necessidades do desenvolvimento de trilhos. Para desenvolver, a gente precisa realmente de projetos, né, de investimentos nessa área. A gente depende muito da capacidade política do país, dos centros aí de tecnologia. Uma das empresas aí que lidera, né, a questão de inovação, hoje atualmente é a Rumo Logística, quando a gente fala em trem de carga, hoje é a maior, né, hoje que ela tem aproximadamente 14 mil quilômetros de malha. A Vale também, a mineradora, ela tem uma capacidade de investimento altíssima, de inovação. Tem os próprios centros de pesquisa, inclusive tem alguns concursos aí para empresários aí para entrar nesse ramo também. E o que está acontecendo uma coisa aí também fabulosa é que a questão dos personagens aí da engenharia, eles vão também se inovando. Essas áreas de inovação, né, tá aparecendo novos cargos aí relacionados a essa área. Mas seria mais essa questão de poder incentivar, né? A gente tem que incentivar realmente o uso dos trilhos para substituir essa condição de transporte individual e tentar reduzir ao máximo aí a questão da modicidade tarifária. Nessa inserção aí que a gente promove, tem os sistemas metroferroviários. Né? Planejamento urbano tem que estar incluído nisso.
a longo prazo. Sempre quando fala em plano diretor, a gente tem que incluir um transporte eficiente. A gente realmente aqui está, você olha aqui, parte do território, né, praticamente um lado do território, a gente está falando nesse sistema de trilhos, estão presentes aí com menos de 45% dos estados brasileiros. Vocês imaginam aí, se a gente for relacionar diretamente a quantidade de população com a necessidade de trilhos, a gente tem uma deficiência enorme aí. A maioria das capitais, elas eram para ter um transporte sobre trilhos. A gente está olhando aqui para uma grande metrópole hoje, que é Manaus, ela não tem um sistema de metrô. Isso também é um absurdo, né? Porque tem um centro aí de um polo industrial que é muito conhecido, né? Que é caríssimo por conta da navegação, por rios, a questão da parte aeroportuária, né? Também por conta do próprio isolamento. A proposta do governo está surgindo aí com um projeto aí de integração, né? Aí do Goiás, Pará e o Amazonas, né? Da questão do transporte de containers, né? Isso vai, daqui a pouco tempo, a gente vai conseguir fazer essa ligação, mas, contudo, a gente está falando só de transporte de carga, a gente não tem um transporte eficiente para as pessoas se locomoverem, né? O que a gente está dizendo aqui? Que apenas os sistemas do Rio de Janeiro e São Paulo se movimentam mais de 85% do volume de passageiros de todo o país se concentra lá nessas cidades. Olha que absurdo. Isso daqui é uma figura emblemática aqui que eu tirei do Google para mostrar para vocês como São Paulo, a malha ferroviária, né, ela uma figura aqui, uma imagem aqui, eu diria que uma imagem aqui térmica, né, de satélite, né, que identifica as vias. Olha como ela está ramificada, né, em toda a grande São Paulo. Isso daqui é fantástico, né? Isso daqui era para acontecer em todas as grandes cidades, né? Porto Alegre, como eu falei para vocês, também tende ao desenvolvimento, né? Tem um centro de pesquisa também relevante já, inclusive já tem engenharia de mobilidade, né? A engenharia ferroviária no Pará. E isso, esse tipo de desenvolvimento, apesar da expansão do crescimento populacional aí muito grande de São Paulo, ela tem uma influência que, se não existisse essa infraestrutura, esse sistema de trens, as regiões metropolitanas intermunicipais, eles poderiam parar, né? Então, a totalidade delas aí é bastante influenciada com esse tipo de infraestrutura. Como eu falei para vocês, a qualidade de vida ela é influenciada bastante de forma positiva, porque a maioria das pessoas, né, moram distantes das oportunidades, né, que a gente fala que as cidades são monocêntricas, as oportunidades são muito centralizadas, e a maioria dessas pessoas vem das periferias. Então a gente pode considerar essas consequências, né, com um transporte eficiente nessas regiões metropolitanas e intermunicipais, né, que é a descompressão mesmo desse congestionamento. As pessoas deixarem de usar os eixos rodoviários, né, que hoje são bastante carregados, né, os anéis viários hoje, o rodoanel, realmente aquele sistema é para ser usado para os caminhoneiros, né, a parte logística e rodoviária. Redução de emissão de poluentes, que seria uma consequência, a saturação de ocupação, né, do uso do solo, que impacta na economia de aglomeração. E, finalmente, quando a gente fala em infraestrutura ferroviária, a gente está falando na rapidez de deslocamento, e a gente poderia fomentar mais movimentação de pessoas com os objetivos de socialização. Pessoal, isso daqui não é só a leitura. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, que experiências internacionais mostram que realmente a gente tem que descentralizar
essa questão do monocentrismo das cidades. E isso foi uma coisa que é embrionária, né? Aconteceu desde a época da industrialização, das grandes cidades, através dos portos, né? Desenvolveu muitos os centros. Então, a tendência da maioria das oportunidades é realmente ficar centralizada. Mas isso tende a mudar. Bom, vou tentar andar um pouco mais rápido, estou vendo que já passou de uma hora. A infraestrutura urbana, eu vou falar um pouco sobre fratura urbana, que é um assunto novo aí para os engenheiros. Quando a gente fala em infraestrutura urbana relacionada a trilhos, na escala regional, a gente quer dizer que a gente tem que. O que é relevante é conectar as longas distâncias, e escala mundial ela está muito relacionada à construção de um país em desenvolvimento. As ferrovias, elas também promovem fronteiras, pessoal. Vocês notam aqui que algumas cidades aqui, como Moscavide, em Portugal, você tem uma forte separação, né, de tipos de ocupação. Né? Você nota aqui que é o tipo de ocupação. Por conta da via, a gente promove um tipo de desenvolvimento seccionado. Isso aqui só para mostrar para vocês, né, por onde tem a infraestrutura urbana, né, aqui também em Lisboa, Portugal, é promovido por separações, que a gente chama de áreas de fronteiras. Essas separações acontecem em grandes cidades, como Paris também. Isso aqui é muito entendido na linguagem dos urbanistas. Né? Buenos Aires, né, vocês notam que é uma aglomeração urbana. Aqui outro tipo, outro conceito aqui de ocupação. Então são barreiras, né, naturais criadas entre essas duas vias. Vocês vão notar que o tipo de ocupação é totalmente diferente das ocupações lindeiras. A mesma coisa aqui é um setor industrial. Vocês notam aqui que já tem um tipo de ocupação, né, que já é São Paulo. Se eu não me engano, a linha próximo da Orla Paulistana, aquela linha Santos-Jundiaí, uma linha desativada. E as propostas para a gente melhorar esse conceito, principalmente quando a gente fala em linhas desativadas, a gente sofre também com abandono, é o estudo projetual, né? Ou a gente esconde, ou a gente assume, ou a gente ressignifica. O que eu quero dizer isso? Ou a gente realmente esquece essa infraestrutura, cobre ela com asfalto, cria novas vias, cria ciclovias. Esse é o conceito mais grosseiro ao pé da letra, né? Seria a gente enterrar ou criar condições que ela fique subentendida, né? Que é a questão da estrutura subterrânea, no subsolo. A questão também de assumir são as questões originais de projeto, né? Como as ferrovias foram concebidas, né? Mesmo tendo prioridades, permanecer com os cruzamentos das passagens em nível, né? Com os cruzamentos aí, que hoje são pontos frágeis em acidentes, e ressignificar, que é uma palavra que hoje ela vai ter muita importância, não só para os gestores públicos, como para os engenheiros, o pessoal da área tecnológica e o pessoal também da área aí de sustentabilidade. Gosto muito de falar do Carlos Leite, né, que é um arquiteto aí brilhante, urbanista. Ele teve a tese dele, o projeto tese que ele chama assim, né, ele realmente pegou uma dessas áreas desativadas e transformou ela num projeto, a linha férrea ali entre Santos Jundiaí. Esse projeto dele ele elaborou aí como defesa em 2004, no eixo central da Orla Ferroviária Paulistana, e ele fez um mix aí entre a infraestrutura, o fluxo, né, que para a questão de mobilidade, o próprio eixo verde como sustentabilidade e as bordas urbanas. Né? Essas bordas urbanas, ele, para não criar fronteiras, como mostrei para vocês, então ele criou esse tipo de infraestrutura, né? Colocou a modernidade e histórico, né? Ele criou centros de pesquisa e patrimônios históricos na mesma região, né? Para estimular a mobilidade de pessoas, né? E também de oportunidades. Aqui só para efeito de curiosidade, também a reativação de uma linha.
que foi uma proposta do plano diretor da Argentina. Eles abriram um concurso, né, chamado Concurso Praia Ferroviária de Palermo. Esse concurso teve o primeiro lugar. E também fez essa mistura importantíssima, né, entre a infraestrutura aqui no transporte sobre trilho e a questão de tirar essas fronteiras, né, de seccionar os vizinhos. Né. Então, com a mesma concepção, né, ele pegou essa área desativada, criou um transporte aí que não tem fronteiras, criou algumas ocupações que a gente chama de ocupações compactas, né, verticalizou próximo, né, criou alguns centros aí. E importantíssimo aqui, como eu falei para vocês, nada disso a gente consegue transformar essa infraestrutura, deixar ela importante com o envolvimento da comunidade, né, a influência aí dos principais atores, né, tanto do processo aí de as pessoas que elaboram, né, esse conceito, os grandes grupos de estudo, né, para preservar realmente esse mecanismo aí de desenvolvimento. Aqui mais uma vez só para mostrar para vocês, né, uma planta de como seria a ideia. Isso promove realmente a questão de uma mobilidade eficiente. E outra coisa que aconteceu aqui, não só a questão das oportunidades, como ele criou um mix aí entre residências e escritórios. Ou seja, aproximou as oportunidades e os negócios, né, de um público que era seccionado como é de cultura. Né. Aqui no projeto ele enfatiza bastante, né, o corredor ferroviário, todo em nível, permaneceu com os cruzamentos. Ele propôs aí a questão da necessidade aí de permanecer com fluxos de veículos, mas com uma escolha mais elaborada. Isso mais algumas imagens, né? Fez algum projeto 3D, né, para mostrar para vocês. E uma linha mais atual, que eu queria mostrar para vocês, já está encerrando, já, pessoal, mostrar isso em Londres, né, as duas linhas, conhecida como a Elizabeth, né, o nome da rainha, e a Vitória. Geralmente as linhas, as tuneladoras recebem nomes femininos, são túneis subterrâneos. E uma coisa aqui que é uma tendência, a gente sofreu muito com a industrialização, como eu falei para vocês, a gente centralizou muito essas oportunidades. E o que está acontecendo nesses estudos aqui nas grandes cidades, na questão mundial? Com a deixa eu ver se eu consigo falar a palavra, desindustrialização desses locais, os abandonos mesmo, né, as fraturas, que a gente chama, isso favoreceu aí um obstáculo, né, fronteiras e cicatrizes nas cidades. Então, qual foi a ideia de Londres aí? Londres, com a linha do Crossway, ele pegou, né, criou esse projeto aí central. Ele buscou ligar quase toda a cidade, né, num local que um dia foi muito desenvolvido e foi abandonado. É um contexto pós-industrial, né, que aconteceu nos anos 60 e 70, e criou esse mix de oportunidade. Né. A gente costuma dizer, onde o trem passa, ele transforma, né, então não foi diferente. Quase a linha subterrânea tem mais de 50 quilômetros de extensão, algumas docas abandonadas de portos, né, que também seccionava cidades, elas foram transformadas em estações, preservando a questão do verde, a questão da sustentabilidade. E a gente sempre continua a se perguntar, né, nesse último item que eu queria mostrar para vocês, é muito comum, principalmente quando a gente fala em oportunidade das cidades, a gente notar que a maioria das linhas de cargas, elas, quando foram desativadas, elas também foram abandonadas nas cidades. E por que a gente não usar essas linhas para alguma coisa, né? Existem algumas ideias, né? Tanto para enterrar, né? Para assumir ou para ressignificar, né? A gente tem um problema aí de um gargalo aí com relação à nossa criatividade e incentivo, né? A gente, infelizmente, nossa cultura ainda
não é reabilitar. Aí eu vou dar mais um exemplo aqui para estar perto do encerramento, né? Gyeonggi, em Seul, na Coreia, né? Esse aqui é um cenário de industrialização, que um dia chegou ao caos, então eles trocaram toda essa infraestrutura de carro particular por grandes faixas de pedestres, né? Para estimular, e por incrível que pareça, né? As pessoas preferem deixar o carro em casa, usar um meio de transporte eficiente, como a infraestrutura sob trilhos, né? E chegar nesses locais a pé para vislumbrar o que é saudável e o que é sustentável, né? Que essa figura aí eu queria mostrar para vocês. E aqui mais uma ideia de sustentabilidade, né? As linhas desativadas, as linhas que realmente ligam algumas cidades aí com paisagens bucólicas, né? Sustentabilidade. Muitos locais do Brasil poderiam estar implantando esse ecoturismo também, estimular o turismo, isso também desenvolve a mudança da periferia que existe nesses trilhos. A gente tem uma oportunidade de retirar, voltar a vigiar essas faixas, né? Criar zonas que tenham zonas especiais, né, de influência social, né, que tem que fazer parte do plano diretor, trabalhar de forma